Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos nos aproximando do fim da história do povo de Deus no deserto e vamos falar agora sobre as guerras. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos entender os seus mistérios. Tudo bem. As tribos já estavam organizadas, o povo já estava organizado, o povo já era uma nação, Deus já havia feito esse concerto. Entretanto, a passagem pelo deserto não foi uma passagem fácil, apesar de que Moisés pedia licença, pedia autorização para passar, apenas para passar pelos territórios dos outros povos, eles não davam esta autorização. Em verdade, nós vamos observar aqui que os povos, a maioria deles, eram aparentados com os hebreus, os israelitas, tá? Eram todos vindos de parentes lá de Abrão, Isaac, Jacó, Ló. Então, alguns deles eram aparentados, mas, de qualquer forma, eles acabavam atacando o povo de Deus, né? Talvez com medo de que os seus territórios fossem tomados. Moisés não queria esses territórios, ele tinha um território que Deus havia dado para eles, que era Canaã. Então vamos lá. A primeira questão acontece quando eles estão em Refidim. Então, olha, Mara, Elim, eles estão passando por Refidim, estão indo para o deserto do Sinai, e Amaleque, o rei, né, dos amalequitas, ele fica com receio de ser dominado por aquele povo, aquele monte de gente que estava andando pelo deserto, tá? E ele ataca, na verdade, o povo de Deus. Josué foi indicado como comandante, como chefe, né, dos soldados, dos guerreiros, e Moisés deixa Josué lutar e ele sobe num cume ali pertinho, ele sobe orando ao Senhor, intercedendo. Toda vez que ele estava com as mãos levantadas, com o cajado, intercedendo pelo povo, Josué ganhava. Quando ele se cansava, abaixava as mãos, Josué perdia. Vendo isso, Arão e Hur se juntam a Moisés e seguram as mãos de Moisés levantadas em intercessão. Aqui nós estamos vendo Arão, que era irmão de Moisés, e nós estamos vendo Hur, que a tradição diz ser esposo de Miriam, portanto todos aparentados, tá? Eles estavam intercedendo, auxiliando na intercessão. Às vezes nós não precisamos ir à guerra, às vezes a nossa guerra espiritual é uma guerra de intercessão. E aqui Deus se faz conhecer com o nome de Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Foi a primeira vitória que eles tiveram no deserto. Um pouquinho mais para cima, quando eles já sobem, eles estão ali no deserto de Zin, o rei de Arad, que fica ali no Negueb, aquela região toda, né? O rei de Arad, 27 quilômetros de Hebron, Hebron está aqui, ó, Hebron é essa daqui, Arad é essa daqui. O rei de Arad, então, ele faz guerra, ele ataca o povo de Deus. Deus vem em seu socorro e dá vitória, e eles destroem as cidadezinhas, as vilazinhas que estão por ali. O nome foi dado aqui, o nome é dado, um nome novo, o nome é de Ormá. Foi, portanto, a segunda vitória de guerra contra o rei que atacavam os israelitas. O terceiro foi o rei de Seom, ele era amorreu, e ele não deixou Israel passar. Israel pede para passar, ele quer dar a volta por aqui e entrar por aqui em Canaã. Só que Seom não deixa isso acontecer. E ele faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece é que Deus dá vitória a Israel e ele conquista
toda essa terra aqui, a terra dos amorreus, de Seom, desde o ribeiro de Arnon, esse aqui é o ribeiro de Arnon, até o ribeiro de Jaboque, próximo de Gileade. Então, toda essa terra aqui, que era Seom, foi conquistada, né? E tudo isso daqui foi, portanto, terra que depois foi tomada por uma das tribos de Israel. Vendo isso, o rei de Bassã, Og era o rei de Bassã, tá? Bassã aqui, então Amon tá para cá, né? O Jaboque tá aqui, ó. Jaboque tá aqui, Armon tá aqui. Então aqui os Sion, que era dos amorreus, eles ganharam todo esse território aqui na fronteira com Amon. Amon não foi mexido porque era descendente de Ló, portanto não se mexeu em Amon. Eles não atacaram, ficaram quietinhos, mas Og entrou em conflito. E aí o que acontece? Eles venceram Og e tomaram inclusive as suas terras, que depois é ocupado por uma outra tribo de Israel. Bom, esta situação aqui foi uma situação bem inusitada. Moabe, que descendente de Ló, não queria entrar em conflito armado direto contra Israel, mesmo porque eles estavam ganhando todas as guerras, então eles não queriam correr risco de serem mortos. Então o que eles fizeram? O rei Balaque contrata, ele e outros midianitas, tá? Contratam Balaão, que era um profeta, era uma pessoa que vivia disso, vivia a sua vida dessas profecias. E Deus disse explicitamente para Balaão: não suba com eles, não amaldiçoe o meu povo. Mas os interesses falaram mais alto e ele acabou seguindo os moabitas e os midianitas por conta do que ele iria ganhar com isso. É aqui que acontece aquele episódio em que a jumenta fala para Balaão, né? Então é o segundo animal que nós temos na Bíblia que fala uma linguagem como o povo falava. De qualquer forma, eles constroem 7 altares em cada um desses lugares aqui, ó, em Ramote Baal, ali perto do Monte Pisga e no Monte Tor. Então ele vai construindo esses altares aqui, Balaque constrói, Balaão chega para amaldiçoar e não consegue amaldiçoar, porque Deus o toma e ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoa o povo de Deus. Porque contra a tua tenda, ó Israel, não cabe maldição. Então, Deus vai converter, Deus vai dar bênção em vez de maldição. O que acontece depois, vocês lembram, é que o povo se deixa levar pela prostituição com as mulheres midianitas e as mulheres moabitas. Né? Depois disso tudo acontecer, Deus diz para que eles façam vingança sobre esses povos. E cada tribo deveria contribuir com 1000 soldados, 1000 guerreiros. Então eles fizeram um exército de 12.000 homens e eles batem contra os reis midianitas e eles ganham, eles vencem, eles destroem esses reis e na batalha Balaão estava lá ainda querendo ver, né, o resultado da sua estratégia. Só que ele não volta com vida para casa, ele é morto nesta batalha. Tá? Os despojos de guerra, Deus ensina então que para purificar os despojos de guerra, quando Deus permite ficar com os despojos, devem ser purificados ou pelo fogo ou pela água. Aquilo que puder passar pelo fogo será passado pelo fogo para purificar do pecado, e aquilo que não pode passar pelo fogo será feita a purificação por água. Amém, amados? Bons estudos!